No tribunal hoje, usando macacão de presidiário, o homem acusado de matar brutalmente a mãe em sua casa de $1.900.000 em uma cidade elegante de Connecticut. Sebastian von Estocolmo pode passar o resto da vida em um ambiente muito diferente das paisagens pitorescas de New Canaan, Connecticut. Supostamente, porque ele fez o impensável com alguém que sempre o apoiou. Não só os detalhes dessa história são difíceis de compreender, como também vou contar o que ele disse e aos atendentes do 911 e vou mostrar um perfil online bizarro que esse acusado de assassinato supostamente criou e o que isso nos revela sobre o que pode estar acontecendo na mente e na vida dele. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Um homem de 20 anos de Connecticut chorou mamãe quando a polícia o encontrou em sua casa. Quando eles responderam após ele ligar, dizendo que tinha matado a mãe com um martelo. Agora, este é o homem que a polícia diz ter ligado para eles, dizendo que supostamente matou a própria mãe. Sebastian von Stockham, de 20 anos, morava com a mãe em uma casa de quase $2 milhões, em New Canaan, Connecticut, uma área nobre do estado, com muitos ricos e baixa criminalidade. Como você pode imaginar, essa história está abalando a comunidade. Antes de detalhar o que von Stockham teria dito aos operadores e à polícia na noite em que é acusado de matar a mãe e sobre sua conduta hoje no tribunal, quero explicar o que descobrimos sobre ele e sua suposta vítima, sua mãe. Agora, Sebastian von Stockham morava com a mãe, Laura Williams. Ela tinha 55 anos. Ela cresceu na Virgínia e se mudou para Connecticut. O irmão disse ao Hearst Connecticut Media que ela vendia antiguidades de luxo em casa. E o irmão dela também disse que ela era alguém que ele descreveria como determinada. O irmão dela disse que ela namorou o famoso restaurateur Dirk von Stockham, pai de Sebastião, mas nunca se casaram. Sebastian von Stockham e sua mãe, Laura Williams, não parecem ter antecedentes criminais. E é isso que torna histórias como essa tão difíceis de compreender. Sobre o filho deles, o suspeito Sebastian von Stockham, ainda buscamos mais informações. Ele não parecia ter uma grande presença nas redes sociais, exceto por um site, que nos deu um pequeno vislumbre de sua mente. Possivelmente, dê uma olhada nisso. Encontramos um perfil online de Sebastião. Isso é em um site chamado Roomies. Considere como um Tinder ou Bumble para quem busca apenas um colega de quarto. E este é o suposto perfil de von Stockham, onde ele diz que trabalha como motorista de ônibus. Agora há um espaço para a pessoa escrever sobre si mesma. Isso foi o que Sebastian supostamente escreveu. Está escrito, abre aspas, "Oi, aqui é o Seb. E eu não conheço mais ninguém que tenha ido para a escola com outros 4 Sebastians ou que conheça pessoas que deram meu nome para seus filhos. Sou um nome popular entre meninos. Se um pai quiser nomear o filho Sebastian, quem pode impedir? Ele afirma ser um cara comum, alto, que repensa a faculdade. Ele então diz, abre aspas, sou um gamer, embora não tanto quanto tento fazer as pessoas acreditarem. Pode ser um pouco difícil largar o controle e fazer uma pausa quando você está imerso em um jogo. Todos nós já passamos por isso. Só preciso cuidar melhor do hábito e conferir o tempo. Ele ainda diz que gosta de romances gráficos. Ele também diz que, abre aspas, marquei que sou favorável a cannabis, mas com muita reflexão sobre pegar leve e diminuir o consumo. Se orientassem o pequeno eu a parar, ele aceitaria. Agora sei que isso me deixou preso em dívidas antigas, pelo quanto ninguém gastaria, com bom senso em jogos, e isso precisa ser controlado. Ele encerra o que é importante, pois falarei mais sobre isso com um especialista em breve, que diz que isso foi uma parte profunda disso, ao tentar entender, potencialmente, quem é Sebastian von Estocolmo. Ele encerra dizendo, abre aspas, não passei por todos os fundamentos. Não queria que se arrastasse por páginas e depois capítulos fossem transformados em parágrafos mais longos, mas sim em um único livro que eu sei que não vai vender nenhuma cópia. Já terminei de mantê-lo aqui, pode ir, fecha aspas. Agora, novamente, esta é uma descrição para alguém que está procurando
compartilhar um espaço de moradia como colega de quarto. Ele faz uma descrição muito longa, que acaba entrando em algumas das questões que ele está enfrentando na vida dele. O tio de Sebastião contou ao Stanford Advocate que Williams e seu filho discutiam sobre o futuro de Sebastião, mas ele também afirma que Laura Williams, vítima do caso e mãe de Sebastião von Stockham, que ela fez de tudo para apoiar o filho em tudo o que ele fazia na vida. Agora, com tanto apoio, o que acontece em seguida fica realmente difícil de compreender. Esse é o ponto central da nossa conversa hoje. Segundo registros policiais do Law and Crime, a polícia foi acionada a uma casa em New Canaan, em 24 de outubro, era tarde da noite, antes da meia-noite. E a polícia disse que um transeunte relatou ter ouvido uma voz chamando "Mamãe". Quando a polícia chegou, Williams já estava morto na garagem. A polícia relatou ter observado o trauma contundente no lado esquerdo da cabeça dela, crânio rachado e uma poça de sangue ao lado. Havia um martelo coberto de sangue perto da cabeça dela. A polícia disse que se aproximou da casa e viu Sebastião dentro, ao telefone, sentado no chão. E quando a polícia abriu a porta, percebeu que o telefone estava na linha com o 911. Sebastião foi algemado e levado para a viatura. Um policial escreve: ao pedir que outro policial revistasse a casa, Sebastião afirmou: ela está morta. A polícia diz que quando perguntaram a Sebastião se ele estava envolvido no incidente, ele respondeu, abre aspas, o que parece. Em seguida ele disse, abre aspas, fui eu. Segundo a polícia, ele fez essas declarações após ser informado sobre os direitos de Miranda. Agora, Sebastião então prossegue supostamente dizendo, abre aspas, eu tirei a vida da minha mãe, e depois disse, abre aspas, eu tentei usar uma faca, tentei usar um martelo e usei meus punhos. Ele então continuou dizendo, abre aspas, ela não vai acordar. A polícia relata que, ao entrar no banco de trás da viatura, von Stockham se emocionou e desabou dizendo, sou um problema desde que nasci, nunca consegui aliviar a pressão. Quero toda a pressão, quero ser esmagado. Ele também disse aos paramédicos que o atendiam, eu mereço sofrer. A polícia encontrou Laura Williams na entrada da garagem, mas também encontrou o que chamaram de cena do crime dentro da casa. Bom dia, meritíssimo. O Sr. von Stockham apresentou um pedido para os serviços de defensor público. Sebastião von Stockham compareceu hoje ao tribunal em Connecticut por cerca de 5 minutos. O suspeito mostrou pouca emoção e manteve o olhar baixo enquanto seu advogado falava com o juiz. Você o vê ali, alto com um macacão laranja de presidiário. O advogado afirmou que von Stockham tem direito a defensor público e que a próxima audiência de causa provável será em 2 de janeiro. New Canaan, mais uma vez, não costuma ter histórias ou crimes assim. Um ex-colega de von Stockham contou ao TMZ que Sebastião von Stockham fez uma aula de perícia no ensino médio. Isso incluía análise de respingos de sangue e desmontar cenas de crime simuladas como se estivessem investigando um assassinato. Esse colega contou ao TMZ que von Stockham era visto como socialmente estranho. Von Stockham foi detido sob fiança de $2 milhões e segue preso em Connecticut, aguardando audiência em 2 de janeiro. Vamos discutir esse caso e seus desdobramentos com a assistente social e especialista em traumas, Sherry Botwin. Obrigado por estar conosco no Law and Crime. Eu sei que este é um caso muito triste, traumático de tantas maneiras. Analisando este relatório policial, quero dizer, o suspeito, Sebastião von Stockham, parece fazer muitas declarações. Quero dizer, claramente admitindo que fez isso, explicando aos policiais o que aconteceu. Como especialista nessa área, o que você percebe ao ler um relatório policial e tudo o que ele disse? Quando vejo o que ele está dizendo e a forma como admite sua culpa, definitivamente há um nível de consciência. Mas também sinto que ele está em choque, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Então, quando leio as declarações que ele está fazendo, fico pensando comigo mesma: será que ele estava realmente totalmente presente e acordado? Ou será que foi uma daquelas situações em que, depois que o crime foi cometido, ele só então percebeu o que tinha acabado de fazer? O que acontece agora, quando claramente você tem essas declarações? Como você descobre se naquele momento ele teve um surto ou se foi algo que você sabe
Ele sabia o que fazia ao agir assim. É aí que a gente realmente precisaria que ele fizesse uma avaliação psicológica e psiquiátrica completa. Há tantas perguntas que eu tenho enquanto leio a história sobre o que estava se passando na cabeça desse cara. Qual a história dele e a relação com a mãe? Existe algum tipo de histórico na família? Outras pessoas da família ou alguém da família já foi diagnosticado com coisas como esquizofrenia? Diferentes tipos de transtornos mentais que, se não tratados, podem levar a consequências tão horríveis. Porque, por um lado, ele faz declarações onde fala sobre usar um martelo. É difícil pensar sobre isso. Ele diz: Eu fiz isso, ela morreu. Ele faz esse tipo de declaração. Também me chamou a atenção quando ele disse: Sou um fracasso desde o começo. A pressão está me destruindo. Quando se trata de alguém, e se essa pessoa pode argumentar que foi uma questão de saúde mental, que esse foi o motivo disso ter acontecido, em vez de qualquer outro motivo, como fazer esse tipo de afirmação sobre o passado dele e talvez decepções na vida dele, como isso poderia impactar a defesa dele? Então, o que devemos ter em mente é que, se ele for alegar insanidade, ele teria que mostrar ao tribunal que não tinha discernimento, nenhum entendimento do que estava pensando, do que estava fazendo, apesar de estar claro que ele tem problemas de saúde mental. E, novamente, eu nunca o conheci, mas quando ele fala sobre esse sentimento de fracasso, parece que ele é alguém com autoestima e alto valor muito baixos. É claramente possível que essa seja uma pessoa com uma infinidade de problemas de saúde mental. Ele estava insano quando cometeu o crime? É difícil dizer, porque uma das perguntas que eu tenho é: quando ele começa a atacar a mãe dele e vê que está machucando ela, será que ele não percebe se ela está gritando de dor ou se tem sangue voando por todo o quarto? Será que ele realmente não vê isso? Ou tem alguma coisa acontecendo no cérebro dele que diz para ele continuar fazendo o que está fazendo? Ele acorda como de um pesadelo e percebe o que fez. Existem tantos tipos diferentes de problemas de saúde mental que alguém pode ter que podem levar a esse tipo de comportamento. O que precisamos descobrir é quais são os transtornos mentais reais dele, qual é o diagnóstico dele. Ele tem algum tipo de histórico de violência? Pelo que lemos, não há histórico, mas isso não quer dizer que ele não tenha um. Isso parece um caso de alguém que se perdeu na multidão, alguém que talvez estivesse mostrando sinais de alerta de algum transtorno mental grave. Mas, como não temos nenhum registro disso, ninguém jamais interveio. A única maneira de descobrirmos essas coisas é quando ele passar por uma avaliação realmente minuciosa, feita por uma psiquiatra muito habilidosa, que possa procurar diferentes traços. Isso nos ajudaria a saber se ele era insano ou apenas alguém muito perturbado com outros problemas mentais. Quando se trata, por exemplo, de uma defesa por insanidade e digamos que ele seja diagnosticado com algum tipo de transtorno, onde já houve exemplos de violência e nós não sabemos disso, mas isso é suficiente para a defesa por insanidade? Ou precisa haver uma evidência específica de que, naquele momento, ele estava insano, em vez de simplesmente ter lutado com esses problemas por anos? E talvez haja alguns relatos ao longo do caminho. Quero dizer, o que é, sabe, realmente ser capaz no que será um caso de assassinato, se esse julgamento por assassinato, se chegar a esse ponto? O que realmente precisaria ser provado para que ele conseguisse essa defesa? Pelo que eu entendo, teria que ser provado que enquanto ele cometia esse ato horrível, ele estava realmente insano. Isso vai ser difícil e eu imagino que a equipe de defesa dele vai querer seguir por esse caminho. Mas mesmo que ele tivesse delírios, alucinações, mesmo que ele seja diagnosticado com algo em que haja psicose envolvida no diagnóstico, para que ele possa se declarar culpado ou inocente por insanidade, eles teriam que provar que, durante o crime que ele cometeu contra a mãe dele, ele estava insano nesses momentos específicos. Tenho certeza de que a promotoria e a defesa, sinto que em muitos julgamentos você vai ver. A promotoria trará um especialista que apoie suas teorias e a defesa fará o mesmo com as delas.
quando se trata de diagnosticar alguém e analisar essas declarações e verificar se ele realmente tem um problema de saúde mental credível que possa ser usado no tribunal. Quem é a pessoa que decide o que é isso? Vai ser um psiquiatra realmente qualificado, mas de novo, lembre-se, não é só o psiquiatra, são os testes que serão feitos, é isso que vai nos ajudar a encontrar a resposta. Então, quando você está trabalhando talvez com um psiquiatra forense ou alguém que é realmente experiente em lidar com pessoas com problemas graves de saúde mental, como esquizofrenia, transtorno bipolar, eles vão saber quais perguntas fazer, quais testes aplicar nele para realmente determinar se este é um caso de insanidade ou se é um caso de alguém que está doente. Então, vai ser muito importante que eles encontrem os promotores, a equipe de defesa, eles realmente vão precisar prestar atenção em quem está fazendo a avaliação. Nunca é apenas uma pessoa que dá opinião. É a informação que recebemos do réu, junto com a habilidade de um psiquiatra, que nos ajuda a chegar a uma conclusão. Mesmo alguém estando doente, sabe? Vamos supor que ele soubesse o que estava fazendo naquele momento. Mas claramente, para fazer algo assim, alguma coisa está errada. Ele enfrentou algum desafio na vida que, infelizmente, o levou a, supostamente, tirar a vida da mãe. Mas como o fato de ele não estar bem e ter esses problemas ainda pode influenciar na defesa dele, como você já viu, tipo, em termos de trazer um especialista que possa falar sobre esses desafios, como isso poderia ser algo caso ele fosse julgado por um júri e eles tivessem que tomar uma decisão que pelo menos poderia ser algo a favor dele. Eu acho que, porque claramente o Estado vai ter tantas evidências nesse caso contra ele, de que ele fez isso. Quero dizer, é um caso em que, se ele não for considerado insano, ele vai ser acusado de assassinato. Onde isso entra em jogo é quando estamos na fase de sentença e o juiz ou o júri, dependendo do estado, tem que decidir o nível da punição. Os fatores atenuantes, as coisas que o juiz vai determinar para ele se ele for condenado à prisão, o júri provavelmente terá, eu imagino, alguma empatia ou simpatia por ele se descobrirem que sim, ele realmente atende aos critérios para depressão maior ou transtorno de personalidade antissocial, essas coisas diferentes. Se não o considerarem insano, ele será condenado à prisão. É só uma questão de quanto o juiz entende sobre questões de saúde mental, se for isso que descobrirmos como parte disso, ou, no caso de um júri, se eles têm influência no nível da sentença. Esses são todos fatores que eu acho que vão determinar por quanto tempo ou por quanto tempo alguém será condenado à prisão, quão severa será a sentença. Mas, Cris, essa é uma daquelas situações em que é quase como se fosse tarde demais. Ele cometeu o crime, a mãe dele se foi. Também vamos precisar ouvir alguns dos outros membros da família, onde eu imagino que isso fará parte do caso para descobrir mais sobre a história do Sebastian e o que mais entrou em jogo antes do crime ser cometido. Eu sei que ele não tem antecedentes criminais. Tem só 20 anos, se formou há pouco no ensino médio. New Canaan, Connecticut, é uma cidade tranquila, com pouco crime, então tudo isso é muito chocante. Quão comum é que alguém que talvez esteja lutando com algum tipo de problema não diagnosticado. E nós não sabemos muito sobre o histórico de saúde mental dele, o histórico, a saúde mental dele até agora. Mas, novamente, sem antecedentes criminais. Até onde sabemos, nada surgiu indicando que houve qualquer tipo de problema no passado. Além dele, ser apenas socialmente estranho no ensino médio, o que pode descrever muitos jovens que estão no ensino médio. Quero dizer, quão comum é alguém nunca ter tido contato com a polícia e, de repente, estar em uma situação como essa, onde ele é acusado de um crime tão horrível contra a pessoa com quem morava, que era a própria mãe dele. Quero dizer, de novo, é nisso que penso quando ouço algumas histórias sobre violência armada, adolescentes entrando em escolas e atirando em crianças, adolescentes cometendo crimes contra os próprios pais. Eu não sei as estatísticas, não posso te dizer com que frequência isso acontece, mas posso te dizer o seguinte: quando temos um adolescente ou jovem adulto que está sofrendo com qualquer tipo de problema de saúde mental e existe qualquer forma de impulso suicida ou homicida e ninguém sabe, esse é o risco que corremos, esse é o resultado.
E são esse tipo de histórias que eu espero que despertem as comunidades e realmente lembrem as pessoas de que problemas de saúde mental não são algo que possamos ver. Só porque alguém nunca teve problemas com a lei, ou não tem histórico de terapia, tentativas de suicídio ou de cometer crimes, não significa que todas as pessoas que moram naquela rua, naquele bairro, estejam bem. Então é aqui que entra a conscientização, a educação sobre saúde mental e a ideia de que, se ignorarmos os problemas de saúde mental, acabamos minimizando as consequências que surgem quando eles não são tratados. Essas são as histórias sobre as quais vamos continuar falando. Sim, sei que já fizemos algumas aqui no programa. E eu penso nas pessoas que, tipo, nesse caso, Laura Williams, eu sei que o irmão dela disse que ela apoiava o filho em tudo o que ele fazia, mas eles discutiam sobre você sabe o que ele estava fazendo da vida dele e etc. O perigo é morar com alguém que pode ter um problema de saúde mental não diagnosticado. Talvez, sabe, a gente não sabe e infelizmente nunca vamos saber o quanto. Acho que o conhecimento que ela tinha sobre os problemas que o filho dela estava enfrentando tem isso. Ah, e eu sei que passei isso para você. Esse site de colegas de quarto, que é tipo um Tinder para quem procura um colega de quarto. Se você está procurando um colega de quarto. E aí ele tem esse perfil aqui. E só a descrição já era muita coisa para assimilar. Acho que dá para perceber, e essa é só minha opinião, que alguém aqui está enfrentando dificuldades. Talvez seja timidez social. Ele comentou sobre o uso de cannabis, que era basicamente sua única forma de automedicação. Muito ligado em videogames, o que você tira disso? Se você procura um colega de quarto, essa é a descrição. Com certeza chama a atenção. O que me chamou a atenção, e só percebi após ouvir sobre o crime, foi o último parágrafo. Ao dizer que poderia continuar por páginas e páginas e depois falar ao público, você pode parar de ler agora. Eu quase senti como se estivesse percebendo algum tipo de vazio, algum tipo de solidão e insegurança. Isso definitivamente me chamou a atenção. Achei que ele estava muito prolixo nos parágrafos anteriores àquele último parágrafo. E eu fico pensando se eu estivesse, sabe, dizendo para o meu filho: você quer encontrar um colega de quarto? E ele dissesse: o que você acha desse cara, mãe? Eu diria que esse cara parece alguém que não está bem. E, de novo, eu li isso depois de saber sobre o crime. Mas essas são as coisas que acontecem quando a gente não tem educação sobre saúde mental. Eu faço isso no meu trabalho, certo? E ainda assim tem coisas que talvez eu não perceba. Mas o que eu senti quando li a descrição dele sobre si mesmo é que ele me parece alguém que não tem absolutamente nenhum senso de identidade e nenhum valor próprio. Do jeito que ele meio que fala para o público, você pode fechar o perfil ou pode passar para a próxima página. É quase como se você não fosse apenas uma página em um site, você é uma pessoa de verdade. Sim, não. E esse é um ótimo ponto, porque para o seu ponto anterior sobre, infelizmente, já vimos atiradores em massa em escolas, e é uma situação muito diferente quando falamos sobre o crime. Mas existe esse tipo de eu sinto que, frequentemente, falamos dos jovens de 20 anos e dos desafios que cada geração enfrenta. Mas isso parece surgir com frequência. Hum, você vê esses, acho que, paralelos nesse caso? Talvez apenas com uma violência repentina, um homem de 20 de uns e poucos anos. E esse vazio parece que ele tem. Era quase como se esse site de colegas de quarto fosse um pedido de ajuda, ou algo como: isso é tudo o que você precisa saber sobre mim. Ok? Só siga em frente. Sim, parecia meio que um pedido de ajuda involuntário, e também parecia um daqueles pedidos de ajuda que são bem sutis. Então, a maioria das pessoas não vai ler e pensar: ah, será que ele está realmente bem? As pessoas vão ler e dizer: ah, acho que não gostaria de morar com alguém assim, mas talvez nem percebesse os sinais. O que eu diria para você é que eu trabalho com pessoas que têm filhos por volta da idade de começar, por volta dos 7, 8, 9 anos. E alguns desses sinais que estamos lendo sobre Sebastian, eu conheço pessoas que têm filhos de talvez 10, 11 anos, começando a demonstrar raiva, explosões, falta de senso de identidade, todas essas características diferentes. Então, essa é uma das coisas que, quando estiverem fazendo uma avaliação do Sebastião, eu espero que eles realmente analisem isso. Tipo, ele pode nunca ter se metido em problemas, pode nunca ter sido diagnosticado com nada, mas olhando para trás, será que havia sinais de alerta?
Eu acho que se eles conversarem com outras pessoas da família dele que o conheciam, espero que a gente descubra alguma coisa. Porque, de novo, essa é uma daquelas histórias em que a história já aconteceu. Para ele, de certa forma, parece que já é tarde demais. Mas não é tarde demais para a próxima pessoa que está sentada em casa, pensando em fazer algo como o que acabamos de ver com Sebastião. Talvez a gente consiga impedir que isso aconteça com outra pessoa daqui para frente. Não, esse é um ponto realmente muito bom. Porque é muito comum a gente se ver falando sobre esse tipo de história, sinais de alerta e tudo isso. E, de novo, pode ser tarde demais para ele, mas espero que algo dessa história possa ajudar a dar sinais de alerta para familiares, comunidades. Como esses casos continuam ocorrendo, foi ótimo receber Sherry Botwin no Law and Crime. Obrigado por analisar a história conosco. Assistente social, clínica licenciada e especialista em traumas. Ótimo falar com você. Obrigada. Isso é o On The Case, da Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.